Olá, oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 19 de 6 de 2020 e seguimos aqui no grupo 5, capítulo 10. Vamos trabalhar então os módulos 41 até o 43. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro.
Então, nós vimos o capítulo 9, o Brasil no final do século XVIII, aonde então nós vimos os processos de luta pela emancipação, pelo processo de independência do Brasil. Vimos então que esses dois movimentos, tanto na Conjuração Mineira quanto na Baiana, nós não obtivemos então êxito. Já agora no capítulo 10, no Brasil Caminhos da Independência, nós vamos ver que o cenário vai passar por uma pequena transformação, aí com o imperador. A corte portuguesa no Brasil, no módulo 40, tá? Caminhos da Independência. Então, a gente vê aí o seguinte, que a Inglaterra, ela era pioneira na industrialização que buscava se manter como a principal potência mundial. Precisava, além de tudo mais, de ter mercado consumidor. E, claro, né, o Brasil seria um ótimo país para que isso acontecesse. De outro lado, nós temos a França sob o governo de Napoleão, que se colocava aí dentro desse poder, dentro dessa questão de disputa de poder, não só territorial, mas também econômico. A gente vê que havia um embate, né? Uma disputa muito grande. Napoleão não conseguiu dominar, né, a Inglaterra por causa da sua posição geográfica, mas ela várias vezes tentou enfraquecer economicamente a Inglaterra. Bom, impedida temporariamente de abastecer aí o mercado europeu, a Inglaterra, então, pressionou a corte portuguesa, né, com que já mantinha relações comerciais, a formar novas alianças militares, né, para que se transferisse para o Brasil, pois assim poderia vender parte da sua produção industrial, evitando que a sua economia entrasse em colapso. Bom, nós vamos ver, então, ao longo do decorrer desse capítulo, que vai haver alguns avanços das tropas napoleônicas em direção a Portugal. Às pressas, no dia 25 de novembro de 1807, Dom João, príncipe regente de Portugal, decidiu rapidamente transferir-se para a corte aqui no Brasil. Essa organização dessa viagem foi muito complexa, tá? E o rei não tinha muito tempo, pois as tropas napoleônicas avançaram rumo a Portugal. Era preciso transferir toda essa estrutura governamental e envolvia aí, então, o Brasil num novo cenário. O Brasil se tornaria digamos que a casa, né, da família real. Bom, muitos historiadores falam que esse embarque foi um caos, às pressas, sem ser planejado, porque basicamente eles estavam fugindo do Napoleão. Além de forte chuva que caía sobre Lisboa, havia muita confusão. E o resultado foram caixas de bagagem, carruagens esquecidas, tá? Não há um consenso em relação à quantidade de navios, né? Dentro das questões históricas estudadas aí. Mas a gente sabe que a armada, a corte estava até os dentes, né? Além de alguns problemas com falta de lugar para dormir, etc e tal, infestação de piolhos, falta de higiene, né? Então a gente vê que tem vários problemas relacionados a essa transferência da família real para o Brasil. E aí nós temos então a viagem da transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? Nós temos então aí a rota que a família real fez em longos meses para cá. Nós temos então, de um lado, Portugal, né, era aliado da Inglaterra porque o Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. Por outro lado, ela se via meio que pressionada a ceder a Napoleão Bonaparte, a França. Bom, é melhor ficar do lado de quem ela estava realmente devendo para não se tornar seu pior inimigo, do que criar um inimigo novo. Foi assim que eu acho que Dom João pensou. Bom, com esse decreto, né, que foi sancionado lá, a obrigatoriedade, né, de passar Portugal, e então, na realidade, se transferiu para o Brasil, a família, corte real. Após, né, chegar aqui, a gente vê que a corte se dirigiu primeiramente a Salvador, mas não se adaptou muito bem e se transferiu para o Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver aí que esse período, quando houve a transferência da família real para o Brasil, é chamado de período joanino, tá? Porque é o período em que Dom João veio parar na colônia, né? Se refugiando aí das tropas inimigas de Napoleão Bonaparte. Aí a gente tem várias transformações vão acontecer, inclusive com a transferência da capital, né? Muitos cariocas perderam suas casas com a desapropriação pelo governo. Diante disso,
perdiam aí também, né, alguns escravos, né, a mobília, eles foram perdendo, porque esses novos portugueses e a corte, a família real, foi desapropriando as melhores casas, pegando as melhores coisas, né, e foram então montando aí as suas moradias, né, do jeito que eles queriam. O Rio de Janeiro, então, se modernizava para atender todas as exigências da corte, né, então o uso de cadeirinhas, né, berlindas, carruagens, né? Porque não existiam essas coisas aqui ainda no Brasil. Ao mesmo tempo, o comércio carioca cresceu com o recebimento de mercadorias inglesas, decorrente dessa abertura aos portos das nações amigas, que a única amiga, então, inicialmente era a Inglaterra. Bom, também foi criado nessa época o Jardim Botânico e a imprensa régia. O aumento da população ampliou a oportunidade de trabalho. Havia também moradores na cidade, especialmente membros, né, da elite carioca, que passaram a sofrer grande influência dos costumes europeus, inclusive na fala, né? Por isso que carioca puxa pois, né? E essa influência do mais das pessoas, né, do Rio de Janeiro, que hoje tem esse sotaque devido à transferência da família real para lá, certo? Puxando mais para o português de Portugal. Bom, para cunhar as moedas da colônia, manter aí, né, Dom João criou em 1808 a Casa da Moeda, que hoje chama Banco do Brasil. Esse último aí, então, ficou revigorado para importação e exportação, tá? Então, a gente vê que a aliança entre Portugal e Inglaterra materializou-se por meio da assinatura de um novo contrato, né, que é chamado de comércio e navegação. Foi em 1810, tá? 15% desses impostos aí sobre esses produtos portugueses e 16% aí seriam distribuídos, né, para a Inglaterra. Segundo o tratado, foi a aliança de amizade que Portugal propunha a extinguir o tráfico negreiro. Então, na verdade, Portugal não queria libertar os escravos, né, os negros que vieram trazidos aí da África. Foi mais por conta da amizade com a Inglaterra, porque a Inglaterra queria libertar os escravos para tornar eles mercados consumidores, fazer com que eles ganhassem salário e comprassem os produtos dela e ela se enriquecesse cada vez mais. Esse foi o objetivo, tá? Bom, a gente tem aí, para garantir esse direito de participação no Congresso de Viena, Portugal, Dom João assinou o decreto elevando o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal Algarves, né? Assim, então, nós temos a política externa. Bom, em 1809, houve a anexação da Guiana Francesa ao Brasil, como represália a essa invasão napoleônica em Portugal. Com a derrota definitiva, Napoleão Bonaparte, Dom João devolveu o território à França, dentro do princípio de legitimidade aprovado pelo Congresso, claro, de Viena. Bom, a gente vê que houve longas batalhas no período joanino. Essas tropas joaninas dominaram a atual região do Uruguai, tá? Que se chamava na época Província Cisplatina, que pertencia ao Brasil, tá? E que dava aí acesso a alguns estados brasileiros. Essa ambição imperialista incentivou o surgimento de outras grandes instabilidades, né, política, como a Revolução Pernambucana de 1817. Apesar de várias modificações ocorridas depois da vinda da família real para o Brasil, muitas semelhanças com o antigo regime colonial permaneciam no Nordeste. Os comerciantes portugueses monopolizavam, né, os seus tratados, seus acordos, como a decadência da crise do açúcar, provocada pela expulsão dos holandeses. Bom, a gente vê aí que a coisa vai se intensificando. Bom, isso em Pernambuco ficou bem evidente, né? Uma nova forma de ver, de analisar a população pernambucana aí, também arrecadava pesados impostos, tudo isso era destinado para a corte, tá, galera? Volta aí de Dom João para Portugal. Bom, chegou num ponto, né, que o Dom João se viu, acabou os rumores de que Napoleão, né, já não estava mais, né, dominando os territórios, já tinha se enfraquecido, né, já tinha passado um tempo desde a vinda dele para cá. E aí, quando foi em 1820, na cidade de Porto, essa insatisfação que estava presente, né, na Revolução Liberal do Porto, os portugueses exigiram uma monarquia constitucional. Por quê? Portugal, né, ficou abandonado, sem governante, porque o seu rei estava na colônia. Então, eles começaram a fazer uma revolução. Então, Dom João se viu obrigado a ter que retornar lá para conter o povo. Já não tinha mais ameaças, né?
E aí, o que acontece? O Dom João retorna, deixando aqui o seu filho, Dom Pedro, tá? Bom, lá no módulo 43, a regência de Dom Pedro e a proclamação da República. Não, desculpa, da Independência, galera, desculpa. Proclamação da Independência, corrigindo. A pressão para que o príncipe regente Dom Pedro retornasse a Portugal com o intuito, então, de que houvesse, então, a desobediência do Dom Pedrinho, tá, a Lisboa. Por quê? Ele falou, papai, não, eu não vou retornar. O senhor vai, mas eu fico, e diga ao povo que fico. E esse episódio ficou conhecido como Dia do Fico, tá? Ele, então, acabou contrariando o próprio pai, ficando aqui para administrar, então, o nosso país. Babado, hein? Babados da história. E, com isso, os dois partidos, né, principais políticos, depois da formação de um terceiro, aonde vai fazer alguns conflitos acontecerem aqui no nosso país. O partido português, né, que tinha comerciantes, militares, muitas pessoas fiéis, né, ao imperador. O partido brasileiro, que já tinha seus líderes latifundiários, grandes proprietários, que queria liberdade econômica, não mais ficar sujeito, né, ao imperador. E tinha do outro lado, que era contrário a tudo, os liberais radicais, que representavam mais as camadas médias, da classe mais baixa, né, as classes urbanas. E eles estavam reivindicando, então, melhores condições de vida, de trabalho, participação na política. E a gente vai ver aí que vai haver algumas conspirações. Desde a vinda da família real em 1808, o Brasil não era mais uma colônia. O reino havia sido transferido para o Rio de Janeiro. Dom João de Bragança tornou-se rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve em 1816. E em 1822 ele voltou a Lisboa, deixando no Rio de Janeiro seu filho Pedro de Alcântara, o príncipe regente. O Brasil, à época, era um reino fragmentado, com diferentes grupos sociais e aspirações políticas. As divergências entre esses grupos traziam estabilidade política para Dom Pedro. Do outro lado do Atlântico, as cortes constituintes portuguesas queriam transformar o Brasil novamente em colônia. Em 9 de dezembro de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro os decretos das cortes que determinavam a abolição da regência e o imediato retorno de Dom Pedro de Alcântara a Portugal. Além disso, exigia obediência das províncias a Lisboa e extinguia os tribunais do Rio de Janeiro. O príncipe regente, diante das novas determinações, foi sondado por alguns grupos políticos. A ideia do rompimento com Portugal crescia em sua mente e ele buscava apoio político na sociedade por meio de emissários. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro contrariou as ordens das cortes constituintes portuguesas e, diante de representantes do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, declarou ao público: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Temos então o marco, né, da independência do Brasil, retratado nesse quadro aí, né, que vocês estão vendo na apostila. Eu coloquei para vocês aqui bem ampliado. É o mais famoso quadro e vocês devem ter visto um pouquinho no vídeo como nem tudo que foi dito ou foi narrado está de acordo, né? Então a gente tem algumas mudanças aí. Então, às margens do Ipiranga, então tivemos a proclamação da nossa independência política. Aí, galera, eu deixo para vocês o Para Ir Além. Lá no YouTube vocês acessam A Chegada da Família Real Portuguesa, Dom João no Brasil, é do canal da Futura. E nesse vídeo tem todos os episódios, contando tudo de forma bem engraçada, bem divertida em desenho. A sugestão, então, do COC, né, do Material do Infinito, fala para vocês, se vocês quiserem explorar mais as eleições do cacete, que a gente vai discutir isso na aula ao vivo logo mais. Façam, então, os exercícios de teste, né, proposto e aplicação. Até lá!